Programa Bom Dia Umbanda. Seus minutos diários de conhecimento. Apresentação: Adérito Simões. Bom dia Umbanda, seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Esse é o canal Umbanda T7, o seu canal de Umbanda na internet. A pergunta que me fizeram foi a seguinte: eu li um livro do Alexandre Comino que pólvora é proibido. Porém, eu fui em um terreiro e tinha trabalho de pólvora. Eles disseram que as falanges elas eram retiradas por meio desse trabalho com pólvora. Esse trabalho com pólvora tem fundamento? Pode fazer? Como é que funciona? Não. Normalmente, fala se é proibido ou não. Sim, é proibido, você não pode vender pólvora. Não existe autorização para as casas de artigos religiosos vender pólvora. Por isso que normalmente elas vêm em nome de fundanga ou vêm como o nome de purpurina. Eu já comprei com o nome de purpurina. Vinha lá na notinha, purpurina. Era pólvora. Não pode vender. É isso que é proibido, não é proibido usar na religião, você entende? E não é porque é proibido de vender que não exista isso dentro da religião e é um trabalho poderosíssimo. É um trabalho forte. É como se fosse uma granada espiritual, só que queima os espíritos. Ou seja, dá uma explosão. Os elementos que tem na pólvora, todos eles, indistintamente, geram uma explosão da mesma forma que gera o fósforo, só que em menor quantidade. E você riscando o fósforo, são outros elementos, eu sei, mas é o mesmo princípio. Por isso que na minha doutrina e na minha casa eu uso fósforo para as velas, para dar essa queima, essa explosão energética e assim fazer um clarão espiritual, no mundo espiritual obviamente, para poder usar aquela vela. Por isso que eu não gosto muito de usar o isqueiro ou o maçarico. Se for usar o isqueiro ou o maçarico, eu acabo consagrando eles. Mas durante o ritual mesmo, porque não tem como acender uma vela com fósforo na praia em Iemanjá, sabe? Não fica. Então com fósforo não dá. O maçarico dá certo. E dentro do terreiro, para acender o charuto, para acender as velas, a gente usa fósforo, por conta dessa pequena explosão que se dá limpando o ambiente. Esse é o fundamento de usar só fósforo e não ficar com o isqueiro. Nada contra quem usa isqueiro, quem usa o maçarico dentro do terreiro, não há problema nenhum. Eu estou aqui falando da minha forma de praticar Umbanda e os fundamentos que dou a esses meus rituais, né? Eu não estou dizendo que está certo ou que está errado, nada disso, todos estão certos e todos estão errados também, todos fazem o ritual que aprenderam com seus próprios fundamentos e o importante é aquilo que alcança no final, que são as pessoas e também a jornada espiritual do médium com a sua evolução própria. Assim, pólvora, ela não pode ser comprada, mas é um excelente material de trabalho para a expulsão de energias e espíritos negativos de forma bruta, Por isso que não se usa muito. Além do que, tem que ter muito cuidado para usar pólvora. Eu já vi gente queimando a saia, eu já vi gente com queimadura de 3º grau, gerou boletim de ocorrência, e aí é outra demanda que o terreiro vai ter, que é demanda judicial, porque a pessoa vai se ferir, ela vai ir na delegacia e fazer um boletim. Se vai dar certo ou não, se vai para frente ou não importa nesse momento. Ela vai se sentir lesada e vai atrás dos meios legais para dizer que você fez algo errado ou simplesmente vai falar mal e você também vai ficar muito triste, porque se for usado pólvora e queimou a pessoa, fez o efeito contrário, né? Deveria melhorar e a pessoa piorou. Então, pólvora só trabalha quem sabe. Em algumas casas, em algumas doutrinas, só pode usar pólvora quem tem mão de fogo ou mão de pólvora, depende da doutrina. E assim você tem um ritual, chama de mão de pemba, mão de faca, mão de pólvora, um ritual específico que lhe outorga ou lhe entrega um poder também específico. Mão de faca é quando você tem a capacidade, você recebe uma obrigação, você cumpre uma obrigação em que você pode fazer o sacrifício animal, utilizar a faca para a imolação. A mão de pemba para poder riscar pontos não estando incorporado e assim ativar esses portais. A mão de fogo ou mão de pólvora estabelece a possibilidade de usar pólvora estando desincorporado, o que implica também saber
o que ocorre quando a pólvora é queimada e o que pode ocorrer se a pólvora for queimada de forma errônea, né? Sem utilizar os mínimos de princípios, de distância, de quantidade, de firmezas externas, de recolhimento do material. É coisa muito simples, é como uma oferenda e recolher para poder fazer o despacho, tá? Não há nada muito específico nesse sentido. Respondendo lá, para finalizar, é proibido vender. Sim, existe, tem um fundamento, é uma grande explosão espiritual que consome, corrói, expulsa e degrada espíritos e energias que estavam ali enraizados nessa pessoa. Pode ser médium, pode ser simplesmente um consulente que foi ali atrás, fazendo este efeito do qual eu já falei. Só faz quem sabe. Se fizer quem não sabe, os princípios básicos vai acabar machucando as pessoas e não alcançando o fim que pretende. Então tem que ter muito cuidado e firmeza energética, porque a partir do momento que eu queimar essa pólvora, eu posso também receber a ação contrária se eu não souber o que esteja fazendo, ou seja, se eu não fechar esse trabalho para que só ocorra o que está acontecendo ali dentro, se eu não fizer a evocação correta, para que aquela queima da pólvora haja somente sobre a pessoa, vai se estender no local onde você está, né? E assim, eu encerro o trabalho de hoje, encerro a nossa lição de hoje, falando sobre pólvora, se ela pode, se não pode, e quais são os requisitos básicos. São vídeos diários, assim não tem como aprofundar muito nos assuntos. Nas segundas-feiras a gente tem web aulas e assim a gente se aprofunda em todos esses aspectos. Eu estou preparando uma série de vídeos com bastante novidade para todos nós e quando estiver pronto eu falo. Caso contrário, já sabe, quando você diz algo que você vai fazer antes de fazer, dá errado depois. Eu dei beijo, que ridículo. Um grande abraço, até amanhã e tchau. Bate palma e abre a boca, macumbeira. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora.